Atenção, ela é médica pediatra. Ela é membro da Secretaria Executiva da Rede Brasileira de Banco de Leite da Cultura, membro também da Rede BEFAM Brasil. E ela aceitou esse convite com todo o amor do coração para estar aqui com a gente, por isso eu estou super feliz. E, doutora, fui eu que conversei com a senhora esse tempo todinho, então muito obrigada, viu? Sinta-se acolhida, muito obrigada pela nossa liga, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Sinta-se à vontade, a casa é sua. O microfone está desligado, doutora. Ainda está desligado. Pronto. Agora você está me ouvindo? Sim, estamos escutando. Então, a gente vai estar falando, né, o tema que me pediram foi aleitamento materno. Aí, depois, quando eu fui construindo a aula, eu fui vendo que a gente precisa, tem algumas coisas que a gente vai precisar discutir, né? Então, aí eu coloquei amamentação, apoio em todas as situações, que é o tema da Semana Mundial deste ano. Eu sou Miriam Oliveira dos Santos, sou médica pediatra, atualmente sou membro da Secretaria Executiva da RBLH Brasil, que é a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, e membro da Rede IBFAM, que é uma associação da sociedade civil que luta, né, em prol da defesa do aleitamento materno. E assim, até recentemente, outubro do ano passado, eu era responsável pelas políticas públicas de aleitamento materno no Distrito Federal, a qual eu trabalhei 20 anos nessa função. Então, agora eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei. Declaro, né, que não tem nem conflitos de interesse em relação à apresentação, e qualquer referência às palavras mãe e materno não tem interesse de excluir as pessoas de treinamento e que, se não, se identificam com essas palavras. Então, qual que é a recomendação, né, do Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, que foi feita na 54ª reunião da Organização Mundial da Saúde, em maio de 2001, que foi até uma proposta levada pelo governo brasileiro, na época era o José Serra, um economista do Brasil, que era ministro da Saúde, que levou essa proposta, que foi para aumentar o aleitamento materno até os 6 meses exclusivos. Então, a recomendação a gente deve falar, né, dessa forma, aleitamento materno continuado até os 2 anos de idade, ou mais, sendo exclusivo nos 3 primeiros meses. Por que a gente deve, né, tentar sempre colocar dessa forma? Porque se viu no Brasil que, quando a gente batalhou muito pela questão dos 6 meses, existe mulheres, né, que, quando chega nos 6 meses, pronto, já acabei de amamentar, não preciso mais dar de mamar. E não é bem assim, né? Existem alguns termos de definições de aleitamento materno, tracinho amamentação, que a gente deve pensar, né, e colocar para vocês. Aleitamento materno exclusivo são crianças que recebem somente leite materno, sem água, sem chá, sem suco. Podem até que receber, por exemplo, medicamentos, tá? Mas ele não recebe uma outra fonte de alimento. Aleitamento materno predominante são crianças que recebem leite materno de forma predominante
e também água, chá e suco. Aleitamento materno é crianças que recebem leite materno e consomem qualquer outro tipo de alimentação. E a partir dos 6 meses completo, crianças que recebem leite materno e alimentos sólidos, tá? Alimentação complementar, saudável e oportuna. É aquela que acontece a partir dos 6 meses completos e crianças que recebem leite materno e alimentos sólidos. Aí a gente vai começar a ver, eu coloquei várias referências aqui, né? Que depois eu posso compartilhar com a Liga a apresentação, para vocês depois consultarem. A amamentação a longo prazo poderia salvar mais de 800 mil vidas de criança a cada ano em todo o mundo, o que equivale a 13% de todas as mortes em crianças menores de 2 anos. Isso foi uma publicação feita, né, no The Lancet, em janeiro de 2016. Então, a amamentação é a única ação que, de forma isolada, consegue reduzir a mortalidade infantil até em 13%. Né? A mortalidade na infância, no caso, crianças menores de 2 anos. A amamentação também foi considerada uma intervenção para a qual existe evidências sobre a eficácia incontestável e que, com base em estudos de efetividade, mostrou ser viável de implementação em larga escala. Essa é uma publicação do The Lancet de 2005, né? Já vai se completar 20 anos, talvez algumas pessoas que estão na sala ainda eram crianças ou, quem sabe, nem tinham nascido ainda. Outra publicação de grande relevância. A amamentação e a alimentação complementar estão incluídas entre as 23 intervenções viáveis, efetivas e de baixo custo. Né? Esse é um trabalho do Dr. César Victor, né? E equipe, que foi publicado também em 2005. César Victor é um pesquisador brasileiro de Pelotas, no Rio Grande do Sul, epidemiologista e que é, né, um dos maiores cientistas brasileiros e recentemente foi reconhecido pela Academia Mundial sobre os seus trabalhos. O aleitamento materno, né, a amamentação, ela faz um sprint metabólico na criança. Então, a composição, né, do leite materno pode alterar o número e tamanho dos adipócitos ou induzir o fenômeno de diferenciação metabólica. O leite materno possui hormônios importantes para a regulação do metabolismo energético, insulina, esteroide, T3 e T4. Por isso, esse é um trabalho de 2013. Por isso que a gente fala que o aleitamento materno, ele previne, né, a obesidade e colesterol alto no futuro. Aí tem alguns, né, pensamentos importantes que a gente tem que colocar. Por exemplo, Simon Sterves já foi o CEO, né, do sistema de saúde inglês, que é considerado um dos melhores sistemas de saúde do mundo. E ele falou, né, em uma palestra o seguinte: o leite materno humano é, portanto, não apenas uma fonte nutricional perfeitamente adaptada aos bebês, mas provavelmente o medicamento mais personalizado que o bebê receberá, oferecido em um momento em que a expressão genética está sendo aperfeiçoada para a vida. Então, é uma mágica, né? O leite humano, ele é um alimento que pode ser também considerado um remédio. Assim como Fontaine, ela é uma pesquisadora grega, radicada na Austrália, faz várias pesquisas, né, em torno de alimentação e nutrição, e ela fala: aleitamento, um remédio especificamente personalizado em momentos de importância crítica. E quando a gente revê a história, a gente vê que Hipócrates já falava isso, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Não sei se vocês sabem, mas
quando o bebê mama, né, quando a criança mama, ele passa na saliva através de RNAs mensageiros, ele passa a mensagem para a mama da mãe do que ele está precisando. Vamos supor, é uma criança que está engateando, engateou no chão da casa dele, e por algum motivo teve contato com algum vírus, alguma bactéria, seja lá o que for. Esse RNA mensageiro vai passar essa mensagem para a mama da mãe, e a mama da mãe vai começar a produzir fatores de defesa contra esse germe, né, que o bebê teve contato. Então, realmente, o leite materno ele pode ser considerado como um remédio. Aí, aqui, alguns, né, componentes muito importantes do leite materno, que provavelmente, né, essa foto é de Cláudia Andujá, que tem muitas fotos bonitas de aleitamento, de pessoas indígenas, dos povos indígenas. E aí a gente tem os ácidos graxos de cadeia longa, que são usados para crescimento de cérebros, bactérias do microbioma do intestino da mãe, células imunológicas presentes no intestino da mãe, carboidratos, né, que formam o microbioma do bebê, microRNAs e microvesículas, que são os ossomas, que controlam o gene do bebê, células tronco, que sobrevivem na criança. Então, só para a gente falar um pouquinho desse, né, desse alimento tão precioso. Aqui a gente tem um trabalho publicado da coorte de Pelotas, tá? Onde diz que 72% do aumento da renda pode ser atribuído ao incremento da inteligência. Um estudo de coorte iniciado em crianças nascidas em Pelotas em 1982, cidade gaúcha de Pelotas, né? Foram acompanhadas, essa foi a publicação dos 30 anos, tá? Em breve vai estar saindo as publicações do acompanhamento de 40 anos. Essas pessoas que nasceram em Pelotas, né? O estudo iniciou com todas as crianças que nasceram no município de Pelotas em 1982 e chegou, né, com 30 anos, em 2000 deixa eu ver, 30, 82, 92, 2002, 2012, com 3.493 participantes. E aí, qual a conclusão? Né? E essas pessoas que estão nessa coorte, gente, elas são seguidas desde 1982, tá? Quem já assistiu alguma palestra do professor César Victor vai ver que ele mostra como era lá no início, uns computadores enormes que pesava, né, com balanças bem de estilo caseiro, que tinha um tecido para pesar as crianças, e como está hoje, né, que eles fazem até pesquisa genética nessas pessoas. Então, é a maior coorte, né, do mundo de segmento, né, porque agora vão estar com um segmento de mais de 40 anos dessas pessoas. Então, as crianças que são amamentadas têm melhor desempenho em teste de inteligência e menos propensas a excesso de peso ou a serem obesas. Isso é provado cientificamente, não é coisa de xiita da amamentação. Essa outra meta-análise aqui, que foi publicada, né, no The Lancet de 2016, essa meta-análise ela faz uma intervenção, né, para melhorar as práticas de aleitamento materno. Foi uma revisão sistemática que examinou o efeito de diferentes intervenções e mais de 20 mil artigos selecionados e 300 estudos examinados. Qual foi a conclusão? Que práticas do aleitamento materno são altamente responsivas a intervenções realizadas no sistema de saúde, comunidade e no ambiente doméstico. Que intervenções no sistema de saúde comunitário e comunitários podem aumentar o aleitamento exclusivo até em 2,5 vezes, né? A licença maternidade e a intervenção no espaço de trabalho também são benéficas.
Melhores resultados são alcançados quando as intervenções são realizadas de forma associada. O conjunto de intervenções necessárias pode variar de acordo com o contexto e a tendência de amamentação daquele local. De acordo, né, com essa revista também publicada, a evolução das taxas de aleitamento materno no Brasil se deve às suas políticas. O Brasil é reconhecido mundialmente, né, pelas políticas de aleitamento materno que temos aqui no nosso país. É uma coisa linda, né, saber que o nosso país é reconhecido por isso. O documento cita que, né, a recente regulamentação em novembro, essa apresentação foi feita em 2016, e recentemente havia sido regulamentada a lei de 2006, que limita a comercialização de substitutos de leite materno, que é a NBK, que, na realidade, limita a propaganda enganosa, né? Que a gente está batalhando por isso também. Licença maternidade a 6 meses nas empresas cidadãs, a certificação dos hospitais amigos da criança, que assegura padrões de qualidade e de treinamento constante aos profissionais de saúde voltadas para o aleitamento. No Brasil, temos cerca de 25% das crianças brasileiras que nascem no Hospital Amigo da Criança, a gente precisa avançar. E a inovadora rede de banco de leite humano, que hoje, né, conta com mais de 234 unidades espalhadas em todo o território nacional, assim como mais de 200 postos de coleta. Aqui, gente, para vocês terem uma noção das taxas, da evolução das taxas de aleitamento materno no Brasil. A primeira pesquisa que foi feita foi em 1978. A gente tinha um aleitamento materno de cerca de uma mediana de aleitamento materno de cerca de 45 dias. Significa o quê? Que era o aleitamento, como vocês lembramos lá do primeiro slide, onde eu dei as definições de aleitamento, era o aleitamento exclusivo, o aleitamento continuado e o desmame total. Era 45 dias, onde grande parte das nossas crianças eram amamentadas. Foi um período na nossa história também que a mortalidade infantil era extremamente alta. E aí aonde o Ministério da Saúde, várias associações de classe, principalmente a enfermagem, que batalhou bastante, né, a Sociedade de Pediatria e tal, e que batalhou para resgatar a amamentação no nosso país. Aí, depois de muitas ações, tem propagandas antigas, que tem até o Sócrates, do Corinthians, incentivando o aleitamento materno até os 6 meses. E aí, em 89, a gente já melhorou um pouco, foi para 4,1 meses. Em 96, a gente chegou a 6,7 meses. Em 99, a 9,9. E quando chegamos em 2008, a 11,2. A gente não tinha ainda chegado a uma mediana no Brasil de 12 meses. Né? E aí a gente sempre tem que lembrar, que eu acho importante a gente estar lembrando disso, de coisas importantes que algumas pessoas já falou do aleitamento. O aleitamento, isso quem falou foi Kate Hansen, que foi vice-presidente para o desenvolvimento humano do Grupo do Banco Mundial. Se o aleitamento já não existisse, aquele que o inventasse hoje mereceria um duplo Nobel, prêmio Nobel, em medicina e economia. Por quê? O aleitamento materno significa uma economia muito grande de dinheiro para os países. Então, é de extrema importância isto. É menor gasto das famílias, é menor gasto da sociedade, é menor gasto no sistema de saúde e teremos cidadãos mais responsíveis. E aí, a gente tem, né? O que a gente tem na política nacional brasileira de apoio ao aleitamento materno?
a gente tem a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, o Método do Canguru, a Estratégia Amamenta Alimenta Brasil, que está presente na atenção primária de saúde, a proteção à mulher trabalhadora que amamenta, a proteção legal do aleitamento materno, que é a NBCAL, que é a licença maternidade, a mobilização social e os monitoramentos de indicadores. Isso é uma coisa de extrema importância. E aí, falando em indicadores, a gente tem aqui a PNDS, que também é uma outra pesquisa que acompanha a evolução do aleitamento no Brasil, inclusive está rodando uma nova rodada. Esses dados são de 2019, e agora a gente está tendo, após 5 anos, a gente está tendo, e pós-pandemia, né? Porque esse dado aqui foi pré-pandemia, que foi em 2019, a gente agora, em 2024, está rolando uma nova pesquisa dessa, o ENAME. A gente vai ter, né, pesquisas mais recentes para saber como que está o aleitamento. Aí aqui mostra que o aleitamento, como é que era a prevalência do aleitamento exclusivo entre menores de 4 meses. Por que é importante a gente fazer essa diferenciação? Por quê? Antes de 2001, o que era recomendado pela Organização Mundial da Saúde era 4 meses de aleitamento materno exclusivo. Então, as pesquisas até então computava a questão dos 4 meses exclusivos. Então, a gente tem aqui 4,7 em 1989, 86, desculpa, 96, depois passamos para 29,6, depois, em 2006, 45, e chegamos em 2019 com 60%, menores de 4 meses, tá? Aí, temos aqui a prevalência de menores de 6 meses, apesar de que não era uma coisa muito frequente, mas os pesquisadores sempre perguntavam. A gente tinha 2,9, fomos para 23, fomos para 37 e chegamos em 2019 a 45%. A gente, vamos pensar um pouquinho, isso aqui é uma análise muito, que provavelmente vocês conhecem, principalmente quem quer fazer pediatria deve seguir ele, Dr. Moisés. Então, o doutor Moisés, ele faz sempre essa comparação. Vejam a queda do aleitamento materno dos 4 para os 6 meses. Se você comparar 2006 com 2007, 2006 com 2019, em 2006, a diferença, né, que a gente tinha do aleitamento materno exclusivo aos 4 meses e o aleitamento materno exclusivo ao sexto, a gente tinha uma diferença de 7,9. Quando a gente vem para 2019, essa diferença aumentou aqui por 14,3. Significa que a gente precisa, né? A gente aumentou o aleitamento materno exclusivo, mas a gente precisa ver como é que a gente vai defender as nossas mulheres para que elas consigam amamentar. Aqui, sabe qual o vácuo que é isso aqui? A licença maternidade da CLT, que é 4 meses. E ainda acontece muito, a gente tem muitos estudantes de medicina aqui, talvez alguns vão fazer pediatria, espero, outros vão seguir para outros caminhos, de repente vão fazer ginecologia e obstetrícia, e aí o obstetra resolve, antecipa a licença maternidade dessa mãe. Então, em vez dela ter 4 meses em casa com seu bebê, ela vai ter menos tempo. A gente precisa avançar nisso. A amamentação é de múltiplos fatores. Tá? A amamentação ela tem aspectos biológicos, tem aspectos políticos, tem aspectos sociais, tem aspectos culturais. Tudo isso interligado para que a mulher consiga amamentar. Aí existe uma técnica, né, que foi muito divulgada pela Organização Mundial da Saúde e que
doutora Elza Giuliani tem várias publicações, né, sobre isso, que foi trazida pelo Brasil pela doutora Keiko Teruya, lá de Santos, que é a questão do aconselhamento e amamentação. Implica em ajudar a mulher a tomar decisões de forma empática, saber, ouvir e aprender, desenvolver confiança e dar apoio. É importante que as mães se sintam no interesse do profissional da saúde para adquirirem confiança e se sentirem apoiadas. Existem técnicas e atitudes que facilitam o sucesso no aconselhamento. É importante a gente ter a noção que o aleitamento materno é um direito da, da mãe, né? É um direito da criança, mas não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Então, essa mulher ela precisa ser apoiada para conseguir amamentar. O aconselhamento é diferente de dar conselho. Conselho é dizer o que a mãe deve fazer. Aconselhamento é escutar, entender e aceitar o que a mãe sente. Então, ajudá-las a adquirir confiança para que ela decida o que fazer, a melhor forma para ela. E aí, eu resolvi, né, dar uma complementada nessa aula com uma coisa de extrema importância que todo estudante, né, todo profissional de saúde deve conhecer, que é o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. No guia, a gente tem 12 passos, tá? Eu vou passar os passos, mas assim, eu não vou me deter no que está escrito embaixo, e depois, como eu falei, eu vou disponibilizar essa aula para vocês, e aí vocês, e também o link também dos guias, eu vou passar tudo para a organização da LAPED e ela compartilha com vocês. Passo 1. Amamentar até 2 anos ou mais, oferecendo somente leite materno até os 6 meses. Passo 2. Oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno, a partir dos 6 meses. Passo 3. Oferecer água própria para consumo a crianças em vez de suco, refrigerante e outras bebidas açucaradas. Passo 4. Oferecer a comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite materno. É amassada, não é passada no liquidificador, não é passada na peneira, tá? Isso é de extrema importância, isso. Passo 5. Não oferecer açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar à criança até os 2 anos de idade. Passo 6. Não oferecer alimentos ultraprocessados para criança. Isso entra biscoito, bolacha, macarrão instantâneo e várias outras coisas por aí. Às vezes tem as pessoas até falam assim, mas eu não, no caso do macarrão instantâneo, mas eu não uso o pozinho, eu só uso o macarrão. O macarrão também tem componentes ultraprocessados que não deve, este tipo de macarrão não deve ser dado, tá? Passo 7, cozinhar a mesma comida para a criança e para a família. Isso a gente vai, primeiramente, essa comida da família, né? Aí a gente aproveita também neste momento para trabalhar a comida da família, para que a família tenha uma comida mais saudável. E essa comida ela vai sendo amassada para que, quando chegar a 1 ano de idade, a criança já está comendo a comida própria da família. Zelar, né? Passo 8. Zelar para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiência positiva, aprendizado e afeto junto à família, para que não tenha cobranças, para que não tenha chantagem, para que não se coloque a criança comendo em frente de uma tela. É um momento que se aproveita para isso, né? Para a educação. Passo 9. Prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e conversar com ela durante a refeição. É de extrema importância saber que o tamanho do estômago da criança é pequeno. Então, que às vezes
a gente precisa orientar aos cuidadores qual o volume, qual a quantidade de comida que a gente vai colocar naquele prato. Porque, às vezes, o cuidador ele põe um volume muito grande de comida e a criança não come tudo. Então, fica aquela história, não comeu nada. Será que realmente não comeu nada ou não comeu a quantidade que eu, cuidador, queria? Passo 10. Cuidar da higiene de todas as etapas da alimentação da criança e da família. É de extrema importância que a gente tenha uma água potável, que a gente tenha água, condição de um filtro. Filtro de barro é de extrema eficiência e pode ser utilizado. Passo 11. Oferecer à criança a alimentação adequada e saudável também fora de casa. A coisa que mais me dá agonia é nos finais de semana eu sair por algum lugar, passar em algum restaurante, passar em algum shopping, eu ver um monte de crianças pequenas sendo oferecidos pet food, batata frita, refrigerante, coisas que não são alimentações adequadas, né? Então, a gente precisa pensar também como fazer isso fora de casa. E o passo 12 é proteger a criança contra a publicidade de alimentos. Existe uma propaganda muito enganosa, né, em torno da alimentação. E aí, por exemplo, né, os fast foods faz questões de dar brinquedos. Né? Você compra um lanche feliz de qualquer marca, você ganha um brinquedo. Então, muitas vezes, é a propaganda que tem na televisão, principalmente nas TVs fechadas, né? TV de assinatura, agora no canal do YouTube, aonde são colocados essas mensagens subliminares para as crianças. Aí, gente, falando, a gente está no quê? No Agosto Dourado, na Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é uma iniciativa da UABA, que é uma aliança internacional em prol do aleitamento, e que foi criada lá na década de 90, e que cada ano a UABA solta um tema. Importante que hoje tem mais de 200 países trabalhando a questão do agosto dourado. E a gente tem no Brasil, né, a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é da UABA de 1 a 7 de agosto, mas no Brasil, desde 2015, a gente tem o agosto dourado. Nós brasileiros somos espaçosos, né? A gente achava que uma semana era pouco, então se tornou isso, já tem mais de décadas que a gente trabalha isso. Foi uma iniciativa que começou no Mato Grosso, por um nutricionista, Rodrigo Carvalho, que começou essa questão de trabalhar o agosto dourado, que até virou legislação no nosso país, e também em vários estados, aqui no Distrito Federal também é lei, aonde diz que a gente deve trabalhar o mês inteiro com a amamentação, e sendo o mês dourado. Por que dourado? Porque o leite humano ele é considerado padrão ouro de alimentação infantil. Quais são os objetivos da Semana Mundial deste ano? Consolidar a amamentação como um fator que contribui para diminuir as disparidades sociais da sociedade. Promover ações para reduzir as desigualdades no apoio à amamentação, com foco nos grupos vulneráveis. Informar as pessoas sobre as desigualdades existentes no apoio à amamentação e sobre os seus indicadores, e envolver líderes como pessoas e organizações para colaborar e apoiar na amamentação. Aí, a gente, revendo, né, esse material, a gente viu que essa discussão, né, da amamentação em todas as situações, em situações de emergência, já aconteceu em 2009, desculpa, né, que é uma discussão que tem que estar presente no nosso dia a dia, pode acontecer quando menos esperamos, e foi tema, né, da Semana Mundial do Aleitamento Materno em 2009. E este ano a gente teve bem presente com os acontecimentos do Rio Grande do Sul.
Esse aí foi um manual elaborado por Ana Júlia Calameoa, uma pediatra de São Paulo, alimentação de lactentes e crianças pequenas em situações de emergência. Um manual de orientação para a comunidade, profissionais de saúde, gestores e de programas de assistência humanitária. O tema aquele ano era a amamentação em situações de emergência. Estamos preparados? Aí, coloco aqui para vocês algumas imagens do Rio Grande do Sul, tá? Essas imagens foram de maio do Rio Grande do Sul, aonde cerca de 94% da área do estado do Rio Grande do Sul foi alagada. Então, isso foi uma tragédia, né, da natureza para o nosso país. Aí, aqui, como a amamentação é importante, isso aqui foi um relato, né, de uma mulher de Colina, no Rio Grande do Sul. Eu tentei resgatar hoje a publicação, mas como estamos no período pré-eleitoral de eleições municipais, não foi possível, né? Era um link da prefeitura, mas eu tinha foto e eu consegui resgatar isso daí. É um relato dessa mãe, né? Onde ela fala que ela ficou isolada vários dias com a sua família, dentro do sótão da sua casa, que até em cima estava cheio de água, até eles conseguirem ser resgatados, e que o bebê dela, em torno de 4 meses, sobreviveu graças à amamentação, porque era a única alimentação que ela tinha, que até para eles a dificuldade de alimento era muito grande, era uma alimentação racionada, e ela tinha a vontade para dar para o filho dela, que era o aleitamento. Então, isso é de extrema importância. Aqui, falar para vocês de uma ação, né, que a Rede de Banco de Leite Humano do Brasil, junto com os estados brasileiros, a gente fez uma ação para mandar leite humano pasteurizado para o Rio Grande do Sul. O Distrito Federal, a gente teve a felicidade, né, de ser o estado que conseguiu enviar isso lá para o Rio Grande do Sul. 2 vezes, a gente mandou 63 litros de leite materno pasteurizados para lá, para ser oferecido para os bebês que estavam internados nas UTIs neonatais. Apesar de ter 10 bancos de leite humano no estado do Rio Grande do Sul, nesse momento onde o estado inteiro foi acometido, eles não tinham, as doadoras não tinham condições de doar, eles não tinham, a maioria delas nem em casa estavam. Os hospitais, muitos hospitais estavam na base de gerador, porque não tinha luz. A água era racionada, tinha água de fora, porque não tinha água potável. Então, não tinha condições, né, de fazer, naquele momento, a pasteurização. Então, por 2 momentos, a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano enviou leite, né, tinha um estoque de alarme disponível a nível nacional, mas, graças a Deus, só o estoque de Brasília foi suficiente, e hoje os bancos de leite já estão trabalhando na força total e tentando se recuperar os seus estoques. Aí, qual o foco, né, da UAB esse ano, que a gente precisa pegar? As desigualdades no apoio da amamentação. A diferença da situação do apoio do urbano e do rural. Será que aquela mulher, no caso aqui, a gente pensando em Brasília, que mora na zona rural de Planaltina, que tem, se a gente for pensar em termos de quilômetros do centro do poder ali, 100 quilômetros. Será que ela tem acesso adequado a informações de aleitamento materno, próximo à casa dela? Status socioeconômico. Será que a população, né, porque Brasília pode representar um grande Brasil, onde a gente tem o melhor poder econômico e o menor poder econômico. O melhor poder econômico, Lago Sul. Menor poder econômico, Sol Nascente. Será que essas 2 famílias diferentes, e às vezes a distância não chega a 60 quilômetros uma da outra, será que elas, né, de forma linear,
Será que elas têm o mesmo acesso à informação, a informação adequada de aleitamento, o apoio adequado para a amamentação? As lacunas na implantação do Hospital Amigo da Criança, no Brasil, em Brasília, a gente tem 11 locais, ainda estão faltando 3 maternidades públicas para ser o Hospital Amigo da Criança. Temos que chegar a 100% das nossas maternidades públicas. Aos bancos de leite humano para prematuros e doentes, o Distrito Federal, Brasília, é a única cidade no mundo autossuficiente em leite materno para as crianças internadas nas UTIs neonatais. Mas, para manter esse estoque, e o ideal é que a gente colete pelo menos 2.000 litros de leite por mês, é extremamente difícil. Existem muitas mulheres em Brasília que não sabem que podem doar e como doar, né? Então, elas podem entrar em contato com 160 opção 4 ou 136 do Ministério da Saúde para saber qual a unidade mais perto dessa casa para fazer doação. O apoio a mulheres com doenças e deficiências físicas e mentais. Será que nós estamos preparados para isso? Não é, sabe, apenas a questão de ter uma rampa de acesso à cadeira de rodas. Muitas vezes, quando as pessoas pensam, eu preciso fazer uma rampa de acesso. Não é esse tipo de acesso que a gente precisa. Será que a gente está preparado realmente para apoiar? A duração da licença maternidade. A gente tem uma licença maternidade no nosso país, a maior parte da nossa população brasileira é de 4 meses. Né? As mulheres trabalhadoras CLT são 4 meses. As servidoras públicas, federais, estaduais e alguns municípios têm pelo menos 6 meses. A empresa cidadã, que são grandes empresas que conseguem reduzir no seu imposto do lucro da empresa essa licença maternidade, tem a licença maternidade estendida. A licença paternidade, que para a CLT é 5 dias, para a empresa cidadã e para os funcionários públicos, é no mínimo 20 a 30 dias. Então, existem essas disparidades. Uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas a mãe que é CLT, né, que tem carteira assinada, que seu bebê nasceu com algum problema de saúde, ficou internado na unidade neonatal por mais de 14 dias, a partir do 15º dia, ela tem direito de colocar na licença maternidade todos os dias da internação do seu bebê. Por exemplo, é uma mãe CLT que teve um bebê de 26 semanas. E o bebê dela ficou 90 dias internado. Então, ela vai tirar os 4 meses de licença maternidade e vai acrescentar mais os 90 dias da internação do seu bebê na sua licença maternidade. Então, é de extrema importância que todos nós, profissionais de saúde, saibamos disso e possamos orientar melhor os nossos usuários. Suporte no local de trabalho versus a nenhum suporte no local de trabalho. Por exemplo, o ideal é que tenham salas de apoio à amamentação. A gente tem 33 salas de apoio à amamentação no Distrito Federal. Tem alguns que foram lá, por exemplo, a gente tem o SESI em Taguatinga, que tem uma sala de apoio à amamentação, não só para os funcionários do SESI, para os alunos, e também para todo o comércio e a indústria que está próximo ao Senai. É o Senai Taguatinga, desculpa. E aí, muita gente não sabe. A gente tem uma sala de apoio à amamentação no SESI Parque, que fica ali na Asa Norte, perto do Agarram, onde tem várias empresas, vários laboratórios, fica até próximo ao Conjunto Nacional, mas tem trabalhadoras que não sabem que essa sala lá, ela pode utilizar essa sala para fazer a extração do leite materno, deixar lá guardado e na hora que ela for embora para casa, ela levar para o seu filho. E tem também no SESI Brasília, que fica no CIA, né, para dar apoio para todas as empresas que estão no CIA. Assim como tem outras também, em vários locais. A gente precisa divulgar isso. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem 7 salas de apoio à amamentação para os funcionários do TJ e também para toda a população que faz uso desses fóruns. Então, é importante isso, a divulgação.
a gente precisa, né, ver também trabalhadores formais versus informais. Será que o fato da gente não estar conseguindo avançar mais nos índices de aleitamento materno no Brasil, né, porque a gente tem uma gama de mulheres, né, trabalhadoras informais que não têm direito à licença maternidade, que ganham o bebê, que no máximo que ficam em casa é 15, 20 dias. Como a gente vai apoiar essas mulheres? Porque elas amamentem os seus filhos, que é o melhor alimento. Nível interpessoal e comunitário. Será que a gente está chegando nas comunidades para falar sobre aleitamento? População local versus população imigrante. A gente tem recebido muitos imigrantes de outros países, Venezuela, da América Central, da África, Gana, Angola, Quênia, e aí por diante. Nós estamos preparados para atender essa população? A população LGBTQ+, né? Então, a gente está preparado para isso? E o suporte na comunidade? Como é que é o nosso suporte na comunidade? Em Brasília, o suporte é muito focado a nível hospitalar. Como é que a gente pode tentar chegar nas comunidades? Faço um desafio a vocês, tá? Vocês que estão aqui, né? Grande parte são estudantes de medicina. Faço um desafio à LAPED da UNB. Vamos montar uma sala de apoio à amamentação aí na UNB para apoiar as mulheres trabalhadoras da UNB, as mulheres, as estudantes da UNB, para que elas consigam amamentar mais o seu filho. Faça um desafio. Como chegar em 70% de amamentação em menores de 6 meses de forma exclusiva em 2030? Meta pactuada pelo Brasil com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente está em 45, gente. Para chegar em 70, falta 25. Se vocês lembrarem daquele gráfico, né, em que a gente saiu lá de 2 para chegar em 45, quantos anos a gente levou isso? E a gente tem 6 anos. O que a gente pode fazer? O que você que está assistindo essa palestra pode fazer? Você pode ajudar nisso. Vamos? Eu quero, né, fazer um agradecimento em público a uma amiga minha, Ana Célia Brito, nutricionista, aposentada da Secretaria de Saúde, que muito me ensinou sobre a amamentação, que muito das revisões bibliográficas que vocês viram aqui, foi ela que trouxe para a gente, né, de uma forma bem lúdica, para a gente poder entender. E, para terminar, né, um pensamento do Dr. João Aprígio Guerra de Almeida, que é o coordenador da Rede Global de Bancos de Leite Humano, que há mais de 40 anos, né, que é o idealizador da rede, a qual eu tenho orgulho de chamar de chefe e também de amigo. A Rede Global de Bancos de Leite Humano é uma grande construção coletiva, é uma rede de pessoas. Né? A rede, ela apoia, ela promove e protege o aleitamento materno no Brasil. Obrigada. Aqui é o nosso site da lbbh.fiocruz.br, onde tem várias informações, tá? E eu tenho muito orgulho de ser RBLH. Essa era a apresentação que eu tinha para passar para vocês. E agora vamos às dúvidas, né? As perguntas, acho que até já falei demais. Doutora Miriam, acho que primeiro a gente queria muito agradecer. A apresentação foi incrível. Isso que a senhora colocou sobre a gente tentar, né, promover um espaço de amamentação na UNB seria incrível também. Queria saber, né, falando como liga, a gente queria saber da senhora como que a gente conseguiria fazer isso,
para ajudar nesse quesito. Tá fechado o microfone da senhora. O microfone da senhora tá fechado. Estou preenchendo o formulário de presença e esqueci. O que é importante na sala de apoio à amamentação? Eu sou uma tutora da sala de aleitamento materno, né, para mulher trabalhadora que amamenta. E aí eu vou colocar na lista de presença, vou colocar meu e-mail, e aí vocês podem entrar em contato comigo, eu vou passar todo o material. É uma sala que, né, ela não precisa ser grande, mas ela precisa ser bem acessível num local onde tem bastante movimentação de pessoas. Fui também aluna da UNB lá na década de 80, então não sei se a estratégia seria montar uma primeiro, depois a gente montar outras em cada lugar, né, em cada escola, porque são locais distantes, a gente tem que pensar nisso. Aí, na área da UNB, a gente tem uma sala de apoio à amamentação, que fica na Fiocruz, Brasília, né? Mas a gente precisaria ter da UNB. E aí, esse local seria um local onde as mulheres vão, fazem a extração do leite, deixa armazenado num freezer, aí essa sala precisa ter ponto de água, né, para eles lavar as mãos, vidros, mas nesse material que eu vou disponibilizar para vocês tem isso. A gente está em Brasília, em universidade, a gente tem uma na Unip, tá? Que fica lá na Asa Norte, na Asa Sul. Mas o que a gente precisaria é montar em todos. E o importante é que esteja num local que funcione o ano inteiro, porque a gente tem que pensar, né, quando está dentro da universidade, a gente tem o ano letivo, né, o semestre letivo, mas a universidade ela funciona o tempo todo. Então, ela precisa estar para acesso a todas as pessoas da comunidade universitária, aos estudantes, aos professores, a todos os trabalhadores que trabalham na planta. Mas aí eu vou passar para vocês os meus contatos e a gente vai conversando e vai montando isso na LAPED. E aí pode envolver outras ligas também de saúde, não sei se tem, né, para isso. E aí agora estou disponível para dúvidas. Ótimo, doutora. Muito obrigada mesmo pela aula, foi maravilhosa. Aprendemos muita coisas, muitos detalhezinhos, sabe, super importantes. E eu tenho uma dúvida a respeito, porque muitos bebês, todos os bebês, eles têm que ter amamentado exclusivamente no peito, né? Até os 6 meses, obrigatoriamente, né? Mas e... Não Mas é e... obrigatoriamente, tá, Aham, Guilherme? É uma coisa que é o ideal. Por quê? O aleitamento, nessas pesquisas do Dr. César Victor, né, que acompanha as pessoas que foram amamentadas, que nasceram lá em 1982, que muita gente aqui não era nem projeto ainda, talvez os pais de vocês eram crianças nessa época, prova que o benefício do aleitamento ele é cumulativo, tá? Então, por exemplo, para a mulher, diminui o risco de câncer de mama. Quanto mais ela amamenta, mais tempo, e vai somando, tá? Uma mulher que amamentou 4 filhos, soma a amamentação do primeiro, quando o segundo, a do terceiro, quando o quarto, e vai aumentando a proteção dela. Assim como a criança que amamenta. Quanto mais tempo ela amamenta, maiores são os benefícios que essa criança vai ter do aleitamento. O ideal e o preconizado é aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e continuado até os 2 anos ou mais. Muitas mulheres que amamentam falam que existem várias fases, né, da amamentação. Primeiras dificuldades iniciais, que é de extrema importância, que fique bem claro que amamentar
não é para doer. Ser mãe não é padecer no paraíso. Ser mãe é ser feliz no paraíso. Doeu, tá errado. Tem que procurar ajuda. Não é para... Ah, mas é uma dorzinha leve. Não é para ter dorzinha leve nenhuma. É para não doer. Então, isso. Segunda coisa. Aí ela passa por esses momentos, ela consegue amamentar. Aí consegue amamentar, chega com os 4 para o 6º mês, onde a criança já está mais ativa, fica esperta, fica tentando pegar a comida do povo e tal. Ah, tadinho. Aí a criança vira o tadinho, né? Coitadinho. Tá, tá só uma bananinha. É só não sei o quê. Essa criança não está preparada para isso ainda. Aí ela chega ao 6º mês, consegue fazer com todo o sacrifício, ela, aí começa a alimentação. Aí vem de novo, coitadinho. Ah, mas como? Você vai dar uma fruta para ele, uma fruta maracujá, azedo desse jeito, sem açúcar? Não, vamos pôr um pouquinho de açúcar. Ah, e aí começa as coisas, a luta. Aí ela passa por tudo isso, chega a 1 ano. Aí o povo, nossa, esse menino já está grande. Para que dar de mamar com 1 ano? Para que dar de mamar com 2, com 3, e assim por diante. Então, é de extrema importância que a gente pense muito nisso, né? Como a gente pode fazer. Igual eu falei, Milena, é o ideal, não é uma obrigação da mãe e, né, dela fazer isso, né? Sim, doutora. Aí minha dúvida mesmo é, e sobre as fórmulas? Por mais que a mãe, porque dizem que a mãe não tem, às vezes a mãe não consegue suprir muito a necessidade do bebê com os nutrientes do leite materno, e aí tem que aderir à fórmula. Ela é melhor continuar com o leite, a fórmula, ou só a fórmula? Onde entra aí essa questão da fórmula? Me explica, Olha, por favor. a fórmula ela deve ser a exceção e não a regra. A maior parte das mulheres, Milena, que acha que não tem leite, são mulheres, tá? Que, na realidade, eu sempre falo isso, algumas pessoas não gostam quando eu falo isso, mas que sempre quando tem uma mulher que diz que não conseguiu amamentar, faltou apoio do profissional de saúde, tá? A maior parte das mulheres que chega no banco de leite humano com queixa que leite fraco, pouco leite, não consigo dar de mamar, a gente consegue resolver o problema dela e ela se torna doadora de leite materno. Tá? Existe um mito muito grande de questão de volume. Tá? O tamanho do estômago do bebê ele é muito pequeno. Tá? Para vocês terem uma ideia, a capacidade gástrica de um bebê no primeiro dia de vida varia em torno de 2,5 ml por quilo. Então, se eu nascer com 3 quilos, tá? Cabe 7,5 ml na minha barriga, no meu estômago. Só que o povo imagina com a sua cabeça, tadinho, é tão pouquinho. Esse leite que está saindo do peito é tão pouquinho. E a outra coisa também é que o pessoal associa choro com fome, tá? Mas eu posso chorar por frio, por calor, minha roupa está suja, está muito barulho, está muito silêncio, eu quero colo, porque o filhote humano, né, o bebê humano, é o único mamífero que depois que nasce não anda pelas suas próprias pernas, gente. O cavalinho nasce, ele anda e vai mamar. O filhote da baleia nasce, ele nada e vem mamar. O filhote humano, não. O filhote humano, ele vai andar equilibrado pelas suas próprias pernas a partir de 2 anos de idade. Até lá, ele precisa do apoio da sua mãe. Tá? Então, essa associação que o povo faz com choro, com fome, que aí quando se... Ah, mas é fome porque eu dei uma fórmula e ela calou a boca,
Não é que ele calou a boca porque, entre aspas, ele estava com fome. É porque ele tem que se desligar do mundo para digerir aquele alimento. É como se ele tivesse comido uma feijoada. Qual o melhor dia de fazer feijoada, gente? No sábado ou no domingo, porque aí você pode tirar um cochilo depois de tarde. Concordam comigo? Então, a fórmula é exceção, são poucos os casos que devem ser utilizados, no caso, às vezes, quando o aleitamento materno é contraindicado, como, por exemplo, uma mãe que tem o diagnóstico de câncer e, a partir do momento que ela começa a quimioterapia, ela não vai poder amamentar. Então, neste caso, vai ser necessário usar fórmula. Mas não porque existe, na realidade, Milena, existe uma propaganda enganosa, um marketing abusivo da indústria de alimentos. Por isso que a gente precisa, né? A gente, assim como o Brasil fez essa resolução lá em 2001 e lutou na OMS para passar o aleitamento materno dos 4 para os 6 meses exclusivo, agora o Brasil está trabalhando também uma resolução para levar, em outubro, na Organização Mundial de Saúde, contra o marketing abusivo das empresas, né, de alimentos infantis, bicos, chupetas e mamadeiras, que fazem propagandas enganosas, que vendem um produto que não vai ser parecido com leite materno de forma nenhuma. Porque, como eu te falei, na hora que o bebê mama, ele passa mensagem para a mãe, para a mama da mãe. Eu estou precisando de mais água. Ou eu estou precisando de GA, porque eu tive contato com tal bactéria. Ei, eu estou precisando de GG, e assim por diante. Então, é um alimento inteligente. Ele muda, a composição dele muda conforme o horário, conforme o momento da mamada, ele é específico, ele é espécie específico, e ele é específico da mãe do próprio filho. Não, ele é diferente. Não existe leite materno, existe leites maternos. Entendido, professora. Muito obrigada, doutora. Quer dizer, muito obrigada por explicar, especificar, né, cada detalhe. Eu também sou leiga nesse assunto, né, de aleitamento materno. Estou começando a entender agora, né? Então, muito obrigada por esclarecer minha dúvida. Tá, pode me chamar de pediatra mesmo, porque eu só sou médica pediatra especialista com muito orgulho. Mais alguém, gente? Dúvidas? Ave Maria, eu falei demais, ninguém tem dúvida? Eu tenho uma última pergunta. Como que a senhora acha que a gente, enquanto futuros profissionais, podemos ajudar na promoção do aleitamento materno, no sentido de incentivar que as mães mantenham o aleitamento materno exclusivo? Como que na nossa prática profissional a gente pode aplicar essas questões? Eu acho que a primeira coisa, né, é vocês terem informações adequadas e fazerem a divulgação de informações corretas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem aqui, igual muitos são estudantes, né, de medicina, pode ser que tenha gente aqui que vai fazer pediatria, mas pode ter gente aqui que, de repente, no caminho, resolve fazer cardiologia, ortopedia. E eu dei aula na Universidade Católica de Brasília durante muitos anos, e eu sempre falei para os meus alunos, e eu sempre dei aula de aleitamento para eles desde a primeira turma. Não me importa qual vai ser a sua especialidade no futuro, mas eu quero que você se lembre de mim e quando você for prescrever algum medicamento para alguém que está amamentando, você procure saber se esse remédio é compatível com a amamentação, que a maioria deles são. Existe um site chamado E-Lactância, que é da Sociedade Espanhola de Pediatria, onde você, que é atualizada quase que diariamente, você pode pesquisar lá sobre drogas e amamentação. Então, muitas vezes, o ortopedista, o cardiologista, ele prescreve uma medicação
para uma pessoa que está amamentando e fala, olha, a senhora vai ter que parar de amamentar. E muitas vezes essa medicação é compatível com a amamentação e até usada em criança. Então, ela não precisa parar de amamentar. E, às vezes, existem muitos mitos e inverdades em torno do aleitamento. Então, vocês, como estudantes e futuros profissionais de saúde, vocês têm que ter a informação de forma correta e divulgar o que é correto sobre a amamentação. Muito obrigada, doutora. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida, gente. Essa é a hora para perguntar. Então tá, gente. Então, como ninguém tem mais dúvidas, depois eu vou estar disponível. O pessoal da Liga tem o meu celular, vai ter meu e-mail, vou estar à disposição, tá? E vamos pensar aí nessa sala de apoio à amamentação aí na UNB, que vai ser uma coisa bem legal. E quem quiser ainda continuar com o tema do aleitamento ainda, daqui a pouco vai ter uma live bem legal de amigos meus, pediatras, doutor Moisés e doutor Tiago, né, sobre amamentação e HIV. Quem quiser, vamos lá para o Instagram, procurar doutor Moisés e assistir, que vai ser muito legal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, doutora. Muito obrigada. Obrigada.